Boa noite. Como é bom estarmos na casa de Deus. É claro que essa aqui é só uma pequena sombra, uma pequena amostra grátis do céu. Porque no casa do Pai, quando nós formos para a casa do Pai, aí sim, nós vamos sentir toda a bênção, toda a alegria, tudo o que nos espera. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o nosso coração ainda não sentiu. Mas é o plano especial de Deus para as nossas vidas. Nesse momento eu quero que todos vocês, nós como igreja, você que está nos assistindo também através do YouTube, possamos separar esse pequeno momento, essa introdução, para falarmos com Deus. Pedimos o Espírito de Deus, a presença do Pai. Então nós vamos abrir a sua palavra e estudar um pouquinho, deixar que Ele nos fale essa noite, a mensagem que Ele tem para a gente. Então, vamos juntos orar. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por tuas bênçãos, porque hoje estamos na casa de oração do Senhor. Estamos na casa que é aberta para todas as nações, para todos aqueles que sentem o desejo de voltar para a casa do Pai no céu. Que hoje possamos abrir a Tua palavra essa noite, carregar ainda mais o nosso coração com o Teu Santo Espírito, para que possamos nos preparar para esse encontro especial, em nome e por amor de Jesus. Amém. Irmãos, eu sou o Rodrigo. Eu não faço parte exatamente do coral, mas eu estou aqui, seria um membro honorário, né, do coral, como eles me chamam, eu estou aqui com eles, para fazer essa parte assim, de mensagem pregada, anunciada, porque eles fazem a parte mais bonita, né, que é a parte de cantar. Se eu for cantar, desistam, não vai ficar legal, mas eles cantam muito bem. Eu tenho a alegria de ter a minha esposa também no coral, essa mocinha aqui na frente, e então ela me dá uns toques, assim, ó, amor, faz assim, faz assim, então eu vou seguir as orientações da minha esposa. Um homem sábio, né, ouve a sua esposa. Mas eu quero então, irmãos, que vocês abram comigo a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 14. O Evangelho de João, no capítulo 14, versos 1 ao 3. Vou esperar um pouquinho para que todos nós possamos abrir a nossa palavra, a palavra de Deus. Aqueles que têm no celular, vamos lá no aplicativo. O importante é recebermos a mensagem do Senhor. João, capítulo 14, versos 1 ao 3, eu acho que muitos de nós já conhecem até de cor esses versos, né? Mas vamos lá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Essa primeira mensagem, esse primeiro verso, Jesus ele dá o aval dele. Olha só, vocês acreditam no Pai? Então vocês podem acreditar em mim. Porque Jesus e o Pai são um só. Deus é um Deus triuno. São três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E esses três são um só Deus. É um mistério, mas é um mistério que Deus nos mostra. Não todos os detalhes, mas é o suficiente para que a gente acredite nesse Deus único, Pai, Filho e Espírito Santo. A forma como Deus escolheu se revelar para a gente, essa forma pedagógica, para que a gente consiga ter uma relação com Ele, e um relacionamento pessoal, que é o mais importante. Aí continua. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha que promessa incrível de Deus. Eu vou voltar para o céu. E quando eu for para o céu, eu vou preparar moradas na casa do meu Pai, quartos especiais para cada um de vocês. Nós acabamos de ouvir uma canção que falava da casa do Pai. E aqui Jesus diz, olha, se eu for, eu vou preparar um lugar para vocês. E eu pergunto para vocês, irmãos, Jesus foi ou não foi? Ele foi. Jesus alguma vez mentiu? Não. Se Ele disse que foi preparar, Ele foi preparar. E eu tenho certeza em meu coração que as moradas já estão prontas. Amém? Você quer estar no céu? Quer estar na casa do Pai? Essa noite, nós vamos falar um pouquinho desse céu especial. Dessa promessa de Deus de estarmos nessa casa. Esses dias eu ouvi um pregador adventista perguntando para a igreja o seguinte: irmãos, vocês querem estar no céu? Aí todo mundo respondeu, né? Eu quero estar no céu. Tá bom, mas por que você quer estar no céu? Você sabe o que é o céu? Como é que é o céu para você? Porque assim, quando a gente planeja uma viagem, geralmente a gente quer saber como é que é esse lugar, né? Eu quero ir para a praia, beleza, gosto de praia. Mas o que tem lá na praia? Ou eu quero ir para tal cidade, o que tem nessa cidade?
Tem shopping, tem algum lugar para eu me divertir, tem um lugar para eu descansar, enfim, eu quero saber tudo que tem nesse lugar, né? Afinal de contas, é o lugar que me atraiu. E eu pergunto para você começar a pensar, por que você quer ir para o céu? O que tem no céu que você quer tanto ir para lá? Será que o céu é um lugar de prazer? É um lugar de paz? É um lugar de alegria? É um lugar de contentamento? Será que são essas coisas que te atraem para o céu? Será que em algum momento nessa vida você perdeu alguém muito especial, mas leu na palavra de Deus a promessa de que você reencontraria essa pessoa especial, mas somente na casa do Pai? Será que é isso que te motiva? O que faz você pensar no céu? Aqui nesse mundo temos uma jornada, passo a passo. Às vezes são passos largos, às vezes são passos mais curtinhos, mas eles nos levam numa caminhada, e essa caminhada tem que ser junto do nosso querido Pai. Quando estamos de mãos dadas para o Senhor, com o Senhor, nós caminhamos rumo ao céu. Vamos ler a palavra de Deus agora em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, no capítulo 21, verso 1. Aqui fala um pouquinho mais sobre a casa do Pai. A casa que Ele tem preparado para a gente. Moradas, onde não haverá mais luto, pranto, dor, alegria de verdade. Uma que a gente nunca sentiu nesse mundo. Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Essa é a promessa do céu. Não haverá mais morte, pranto, luta ou dor, nem luto. Haverá um lugar de paz e tranquilidade. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ler alguns versos do Espírito de Profecia que falam ou descrevem um pouquinho do céu. Ellen White, quando vai lá, aquele livro especial, Visões do Céu, e também o livro O Lar Adventista, faz umas descrições muito impressionantes sobre o céu. É maravilhoso. É incrível. A palavra do Espírito de Profecia nos diz que no céu não tem sombras. Você começa a caminhar na floresta e não tem sombra, porque a luz de Deus brilha em todos os lugares. É incrível como Deus planeja algo especial para a gente. O que Ele tem para a gente é especial demais. O apóstolo Paulo não conseguiu descrever nem um pouquinho do que foi o céu. E João tentou, no livro de Apocalipse, dar um vislumbrezinho para a gente do que como seria e de como é. E Ellen White, a profetisa do Senhor nesses últimos dias, deu umas descrições ainda mais especiais. E um pouquinho mais para a gente, né, no nosso contexto, a gente consegue entender um pouco mais do que seria esse céu especial. Eu lembro que alguns anos atrás, continuamente na igreja, os pastores e pregadores chegavam aqui e falavam assim, vamos nos encontrar na árvore da vida, às 3h, é isso? Às 3h da tarde, na árvore da vida, e todo mundo... Gente, eu acredito que às 3h da tarde vai estar meio cheio lá. Eu acho que vai estar meio cheio lá. Talvez meio-dia, talvez 1h, não sei, mas vai estar lotado. Eu espero mesmo que esteja lotado. Que a gente possa se reencontrar nessa casa especial. Sabe, o céu é tão maravilhoso, tão incrível, que Deus disse que os muros, pelo menos a descrição que João faz, né, tem mais ou menos 60 metros. Ela tem mais ou menos 2 quilômetros, assim, estou falando de Jerusalém, não do céu. 2 quilômetros, assim, de extensão. Mas é claro, a gente não sabe exatamente como ela é, talvez seja uma coisa um pouco simbólica, mas o importante é a descrição que a Bíblia faz. E essa casa é tão especial que todos nós vamos morar nela. Alguns dias atrás, na minha igreja lá do Xaxim, um irmão que eu não me lembro agora o nome, ele é bem especial, mas eu sou péssimo com nomes. Ele fez uma descrição um pouquinho do céu e eu achei bem legal. Como ele imagina que seja o céu. Eu acho que cada um de nós tem uma visão, um pensamento de como vai ser o céu. Uma casa especial, onde nós vamos morar com o Pai, nós vamos morar com as pessoas que nós amamos, vamos ter aquelas surpresas, né? Poxa, aquela pessoa está aqui, poxa, aquele outro não está. Poxa, eu estou aqui. Talvez seja a maior surpresa que nós vamos ter quando chegarmos no céu. Deus, Ele planeja algo especial, mas existe uma jornada até lá. Se o final da jornada é estarmos na casa do Pai, nós ainda estamos
numa igreja militante, lutando todos os dias, batalhando todos os dias com o pecado, com a luta dessa vida, para podermos chegar lá. E sabe de uma coisa? Parando para pensar, não importa o quanto eu lute, eu não sinto que eu sou capaz de chegar no céu. Eu não sei se vocês têm esse pensamento. Vocês e eu não podemos, sozinhos, chegar no céu. Sabe, na minha vida eu já encontrei pessoas muito especiais. Pessoas super bacanas. Pessoas que parece para mim que tem que estar no céu. Mas quando eu abro a palavra de Deus, eu vejo que não é por obras que a gente chega lá. Essa jornada é difícil, mas não é pelos meus méritos que eu estou lá, ou que eu vou herdar esse reino especial. Eu só vou conseguir chegar lá pelo que Jesus fez por mim. São os méritos dele, são as ações dele. Quando Deus o Pai me olha, Ele não vê o Rodrigo pecador, Ele vê Jesus cravado na cruz do Calvário. O Espírito de Profecia e a Palavra de Deus nos mostram que Jesus está intercedendo continuamente por nós. Não pelo que nós podemos fazer, mas pelo que Ele fez por nós. E olha que fantástico. Eu não preciso merecer o céu. Eu não preciso. Na verdade, nenhum de nós merece. Mas Jesus merece. E Ele faz essa troca para a gente. Para que a gente possa estar na casa do Pai, Ele foi lá e pagou o preço do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. E qual é a morte? A morte eterna. E Jesus paga essa morte eterna. Para que eu tenha a vida eterna que Ele é merecedor. Que Ele é digno. Não por mim mesmo. Não pelo que eu possa ser digno. Não pelo que eu posso fazer, mas pelo que Ele fez na cruz do Calvário. E a ratificação disso é que Ele disse: quando eu for à casa do Pai, prepararei mansões especiais, casas, quartos especiais para cada um de vocês. E Ele cumpriu essa parte. Ele está no céu hoje. Nós, como adventistas do sétimo dia, sabemos que estamos num momento muito especial antes da volta de Jesus. Estamos ali no momento do julgamento celestial. Algumas pessoas podem ter medo disso, mas eu digo para vocês, não tenham medo. O julgamento do céu não é para que a gente tenha medo, pelo contrário. Deus nos diz, através da sua palavra, que o perfeito amor lança fora o medo. Se estou com Deus, e Deus é amor, então eu não preciso ter medo. Se eu estou com Deus, e Deus é justiça, Jesus olha para mim e vê Jesus. Vê o Pai, né? O Pai olha para mim e vê Jesus. O Espírito Santo trabalha. Então eu não preciso ter medo. Eu tenho um intercessor junto ao Pai, que é Jesus Cristo. A pessoa de Jesus é a garantia suprema de que eu estarei no céu. Amém por isso? Você quer estar no céu? Você quer sentir a paz de Deus? Então caminhe nessa vida com Jesus. Ellen White teve uma visão uma vez sobre como os cristãos adventistas devem seguir o caminho até chegar à casa do Pai. E nessa descrição, que foi uma das primeiras visões que Ellen White teve, ela fala que no começo eram muitas pessoas, mas o caminho era estreito. E as pessoas foram caminhando. E a quantidade de pessoas foi diminuindo, foi miando. Né? As pessoas começaram a ficar cansadas, umas iam desistindo no caminho, outras ficavam muito cansadas e machucadas, e sangravam, e a gente sabe. Quantas vezes a gente se machuca nessa vida? Quanta dor e sofrimento a gente passa? A gente se machuca. E às vezes a gente não entende o porquê. O que está acontecendo? Mas Deus, Ele pede, continue em frente. Siga em frente. Olhe para mim. Eu não sei quantos de vocês gostam daquela série The Chosen, mas eu gosto muito dessa série. Eu sei que não é totalmente bíblica, eu sei que tem alguns probleminhas, mas ela mostra de uma forma muito especial como Jesus é, como as coisas eram, e atrai pessoas para Jesus, que é algo que nós adventistas temos que fazer. A palavra de Deus nos diz, né, que até mesmo as pedras podem clamar. Então o mundo está clamando, mostrando Jesus. E sabe que eu gosto de uma cena muito especial? Uma cena em que o apóstolo Pedro, e eu lembro sempre da Bíblia nesse pedaço, eu tento sempre comparar, né? O que a Bíblia fala, qual que é a visão que as pessoas têm, mas eu sempre olho para a Bíblia e aquilo lá foi muito marcante para mim. Quando Pedro está no meio da tempestade junto com os apóstolos, eles estão com medo, e é isso que a Bíblia fala, eles estão com medo, eles acham que vão perecer. E aquela tempestade não acaba e começa a ficar cada vez pior, e eles acham que vão morrer. O que acontece no meio da turbulência, no meio das coisas ruins, no meio da vida que está lá arrastando eles para baixo? Jesus aparece. Mas quando Jesus aparece, o mar se acalma? Não. O vento continua. A chuva continua. As ondas são gigantes. E no meio de tudo aquilo, Pedro olha para Jesus e fala: Senhor,
Se é você mesmo, que eu possa ir até ti, que eu possa andar sobre as águas. Jesus, em nenhum momento, mostrou medo. Jesus não estava nem um pouco preocupado com aquele vento. Ele não tinha medo daquele vento. Não tinha medo das ondas. Não tinha medo do mar. Ele olha nos olhos de Pedro e diz, vem. Tão simples, né? Às vezes a gente acha que seguir a vida cristã é fácil. Eu aceitei Jesus, então tudo vai ficar bem. Quando eu olho para a história de Pedro, eu vejo que não é bem assim. Às vezes as coisas não ficam bem. Mas o que faz a diferença? É olhar para Jesus. É caminhar até Jesus. E naquele momento a história, a palavra de Deus nos fala que Pedro caminhou até Cristo. E ele foi confiante. Poxa, opa, tá duro, tá firme, posso andar. E começou a caminhar. E quando ele caminha, e aquela explosão de alegria no coração dele, ao mesmo tempo ele está com medo, porque é natural que ele esteja um pouco de receio. Tudo bem, não tem problema. E o que acontece? Ele começa a reparar no vento. A tempestade continua. As dificuldades continuam. Ele está indo com Jesus. Mas parece que nada mudou. Nada mudou na vida dele. Então o vento faz com que ele se distraia, tire os olhos de Jesus e ele começa a afundar. E agora? O que eu vou fazer da minha vida se está tudo dando errado? Se está tudo afundando? Deus parece que não me dá respostas. Parece que eu estou lutando sozinho. O que eu faço? Pedro fez uma coisa muito importante e muito inteligente. Senhor, socorre-me. Ele gritou para Jesus. Ele pediu ajuda. Ele não achou que podia por si mesmo. Ele sabia que o poder vinha de Jesus. Ele estende o braço e pede para que Jesus o socorra. Naquele mesmo momento, Jesus estende a mão. Segura Pedro. Traz ele de volta. E abraça Pedro. E daquele momento em diante, Pedro não anda mais sozinho sobre as águas. Ele anda com Jesus. E isso foi diferente. Isso fez a diferença para ele. Isso faz a diferença nas nossas vidas. Quando eu estou com Jesus, eu venho para a casa de Deus, a casa do Pai, a igreja, eu espero que as coisas fiquem bem. Eu espero que a transformação aconteça. Mas muitas vezes eu não consigo enxergar nenhuma transformação. Parece que tudo começa a ficar até pior. Mas a diferença é que se eu estou com Jesus do lado dele, permitindo que ele me conduza, aí eu tenho socorro. Aí eu posso caminhar sobre as águas. Jesus toma Pedro e diz uma coisa muito importante. Uma coisa importante para você e para mim. Ele repreende Pedro dizendo que Pedro foi um homem de pouca fé. Como está a sua fé? Você tem alimentado o seu lado espiritual? Tem passado tempo com Jesus? Em relacionamento com Deus? Tem orado? Tem lido a Bíblia, que é o mais importante? Tem testemunhado do amor de Deus? Porque essas coisas fazem com que a gente tenha mais relacionamento com Ele. Cresça espiritualmente. Sabe aqueles momentos que a gente vai em semanas de oração e é fantástico? A gente vai domingo, começa geralmente sábado, né? Vai ali sábado, tem uma introdução, aí vai domingo, aí vai segunda, aí vai terça, e você começa a sentir o fogo no seu coração, vem a quarta, a quinta, a sexta, fecha no sábado, e você sente que está explodindo de alegria. Só que às vezes a gente fica só ali, né? Fica só ali. Aí passa de novo mais uma semana, parece que o fogo vai se apagando. Aí mais uma semana. Parece que algumas pessoas só vivem de reavivamentos espirituais da igreja, quando deveriam viver todos os dias com esse sentimento no coração. E sabe como a gente faz isso? Caminhando com Jesus. Todos os dias. Lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Temos a lição da escola sabatina, temos meditações especiais, temos o mais importante que é a Bíblia Sagrada, onde Deus nos mostra para onde devemos ir e como devemos caminhar. Esses dias eu vi um homem na internet, ele não é cristão, e ele estava tirando sarro dos cristãos. Ele disse que os cristãos acham que a Bíblia é o manual deles. Que bobagem. E começava a rir lá no YouTube. Pensando e analisando o que ele estava falando, eu vejo como o mundo está distante de Deus. Porque realmente, a Bíblia é o manual de Deus. Se eu quero ter uma vida plena e feliz, é só seguir essas instruções. Como é que eu faço para me alimentar? Está aqui. Como é que eu faço para descansar? Está aqui. Como é que eu faço para adorar a Deus do jeito que Deus aceita? Está aqui. Quando a gente tenta tomar as coisas nas nossas mãos, do nosso jeito, as coisas não funcionam. As coisas de Deus,
se revelam espiritualmente. É Deus trabalhando, é Deus se revelando, não sou eu. É a sua palavra. Não é o Rodrigo falando essa noite, é Jesus usando o Rodrigo. Do contrário, não tem sentido. É tão vão quanto um fariseu. Que a gente está estudando na lição da escola sabatina, né? Os fariseus eram tão hipócritas que falavam coisas legais, mas eles não viviam. A palavra de Deus nos diz, né? A gente estudou na semana passada, que eles eram como sepulcros caiados, né? Por fora eram belos, por dentro eram podres. Eu lembro até de um ditado popular que dizia: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. É uma coisa bem antiga que se falava antigamente, quando se via uma pessoa bonita, né? Às vezes por fora é bonita, mas por dentro não é. E os hipócritas, eles são assim. E eu quero muito no meu coração que nenhum de nós, essa noite, saiamos da igreja com esse sentimento de vazio. Eu não quero que nenhum de nós saia vazio. Pelo contrário, cheio do Espírito Santo. Cheio do poder de Deus. Que nós possamos sentir esse poder, essa vida renovada. Com essa promessa especial de um céu que nos espera. Numa jornada que não vai ser fácil. Mas temos a promessa da presença de Jesus a cada instante na nossa vida. E tudo o que a gente tem que fazer é convidar Jesus. É deixar que Ele abrace a gente. É deixar que Ele guie a gente. E muitas vezes Ele mesmo vai levar a gente no colo. Porque muitas vezes não teremos forças para caminhar. E não importa. Porque o importante é continuarmos com Jesus. Eu quero terminar a minha parte, esse sermonete dessa noite, e deixar para a parte mais importante para o nosso querido coral. Lembrando um pouquinho de um sermão que eu ouvi há muito tempo atrás, que me fez me emocionar muito profundamente. Alguns anos atrás eu ouvi um sermão pela Rádio Novo Tempo. Então, naquele tempo era só ouvir, né? Não era ver pela TV e tal, era só ouvir. O pastor Nemuel Stina, ele fez um sermão tão bonito, mas tão gostoso, que eu estava ouvindo em casa e eu comecei a me emocionar. Ele descrevia como é que era o céu. O que ele esperava do céu. E eu quero que você, nesse momento, se for possível, claro, ninguém é obrigado a isso, mas feche seus olhos. Feche seus olhos por um momento, um instante. E comece a imaginar. Jesus voltando nas nuvens do céu. O céu está escuro, mas de repente vem aquela nuvem branca que preenche todo o céu. Há uma música forte, uma trombeta. Anjos poderosos começam a descer do céu junto com Jesus. De repente, no meio dos trovões e relâmpagos, as tumbas se partem, se quebram, explodem. E os mortos em Cristo ressuscitam nesse momento para ter um encontro especial com Jesus. E eles começam a ser levados ao céu. Os anjos começam a levá-los ao céu. E nós que estamos vivos, começamos a ver aquilo e começamos a tremer. E começamos a sentir o poder de Deus e a alegria. Porque nesse momento nós não temos mais medo. Nesse momento estamos junto com Jesus. E de repente, num piscar de olhos, nós já não estamos mais pisando na terra. Num piscar de olhos, nós estamos voando para o encontro com Jesus nas nuvens do céu. Que sentimento a gente está tendo nesse momento? Que sentimento de glória, que sentimento de paz. E você, no meio dessa caminhada, começa a encontrar aquelas pessoas que você amava e você perdeu nessa vida. Um pai, uma mãe, um filho. E vocês se reencontram. Num momento super especial, de alegria. Um momento em que você tem verdadeiramente a satisfação de voltar para casa. E Jesus está ali. Te recebe de braços abertos. Pode abrir os olhos. Qual que é o sentimento que você tem quanto a isso? O que você sente agora? É bom? É ruim? Não? É bom? É bom? É um sentimento de paz? De esperança? De alegria? Sabe, irmãos, só temos paz quando nós estamos na presença de Deus. Só temos alegria quando estamos na presença de Deus. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericórdia. E tudo que a gente consegue imaginar de bom está na presença de Deus. É para isso que a gente foi feito. Eu não sei se vai ter espaço na árvore da vida, lá embaixo. Mas eu não vou marcar as 3 horas não, tá? Vamos procurar um outro momento para a gente se encontrar lá. Com novos nomes, com roupas novas, com coroas de glória. Entrando pelas 12 portas, finalmente receber aquele abraço gostoso de Jesus. Porque para o céu nós iremos. Onde receberemos
a coroa da glória, na bênção da presença de Jesus. Amém.